Oi, pessoal, voltando aqui ao nosso papo de cromossomos, a gente está falando um pouco sobre um grande sintoma que aparece, né, em boa parte das crianças que têm a cromossomopatia no X e no Y, são os sintomas parecidos ou até diagnosticados como o transtorno do espectro autista, né? Eu falei já um pouco sobre quais são as principais características de quem tem o autismo, principalmente o leve, que é o que mais aparece nas nossas crianças. Mas a ideia não é ficar falando só sobre autismo, porque afinal de contas nós temos crianças não autistas nesse grupo também. Então, queria um retorno de vocês em relação a essa parte de autismo. E uma das razões porque eu falo também bastante sobre autismo é que mesmo que a criança não seja diagnosticada, ela exibe algumas facetas, né? Ou no comportamento social, na ansiedade, numa tendência até a uma certa depressão. E isso tudo é encadeado, por exemplo, a falta de controle emocional tem a ver com as funções executivas, que no caso, né, dessa alteração cromossômica, são muito afetadas também, né? É uma parte do cérebro bastante afetada quando a gente está falando de cromossomopatia do X e do Y. Então, nesse vídeo especificamente, eu queria falar um pouco sobre como é o processo na escola de uma criança que tem a síndrome de Asperger ou que tem cromossomopatia de X e de Y. Geralmente eles vão vivenciar mais ou menos o mesmo tipo de ambiente escolar. É a percepção deles em relação à escola. O que acontece? Essas crianças, elas tendem a ser mais ansiosas do que as crianças neurotípicas. Então, o que vai acontecer? Principalmente com as crianças que têm a síndrome de Asperger. Muitas vezes, aquilo que a gente age por intuição, eles não vão agir por intuição, eles vão usar o cognitivo deles, usar a inteligência deles para resolver coisas que seriam intuitivas, né? Então, por exemplo, você tem lá o primeiro horário, o segundo horário, o terceiro horário. Aí vem a hora do recreio. Na hora do recreio, você faz o seu cognitivo, aquilo que faz você aprender a descansar. E aí você usa outra parte do seu cérebro, que é a parte de interações sociais, de amizade, né, de contar história, de brincar, de correr. Então você usa outras partes do cérebro e deixa aquela parte que tem do uso da inteligência descansar um pouco, né? Essa é a razão pela qual a gente tem recreio. Mas a criança que tem a síndrome de Asperger, ela não vai usar o intuitivo para lidar com as relações sociais. Ela vai usar o cognitivo. Então, ela vai tentar entender de uma maneira muito racional quando outra criança diz para ela assim: não, você não pode brincar, ou você não foi escolhido para o time hoje, ou você, por algum motivo, não vai participar. Ela usa a parte cognitiva dela. Então, isso vai chegando no final do dia a uma exaustão que muitas vezes aquela criança, quando ela sai do ambiente escolar, ela já está muito cheia, com a mente muito tomada, né? Ela tá overwhelmed, que a gente fala em inglês, né? Ela tá exaurida de tanto que ela usou o cérebro dela, tanto para aprender, quanto dentro do comportamento social. Uma outra coisa que prejudica muito os nossos meninos é que, além da ansiedade que eles têm uma tendência a não prestar atenção. Eles têm um déficit de atenção muito grande. Então, muitas vezes, eles são tratados de maneira diferente. Muitas vezes nem tem o diagnóstico, né, de TDAH, mas eles têm que ser tratados diferentemente, porque eles não conseguem ficar naquele ambiente ouvindo. Eles são meninos muito visuais, eles não são tão auditivos quanto outras crianças. Então, a professora fica falando aquele blá, 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 blá. Para eles chega um ponto que não faz o menor sentido mais. Então, por exemplo, no caso do meu filho, ele é permitido a ele dar uma volta, né, para sair daquele ambiente, religar, né, as conexões de neurônios e depois ele volta para dentro da sala de aula. Algumas crianças nos Estados Unidos, elas são colocadas, por exemplo, em almofadas, elas dão uma descansadinha e depois elas voltam. Fora isso, existe, né, um plano individualizado de ensino que vai prezar mais pelo visual do que pelo auditivo, né? Eles conseguem aprender melhor visualmente.
Então, por exemplo, no caso do meu filho, eu e a escola trabalhamos um dever de casa que seja desconectado daquele dever de casa padrão, para que ele tenha tempo para, por exemplo, a gente achar no YouTube algumas das coisas que ele está estudando. Por exemplo, está estudando sistema solar. Enquanto as outras crianças estão preenchendo questionários, nós estamos vendo filmes sobre o sistema solar, porque ele vai aprender melhor. Corpo humano, a mesma coisa. Isso é muito importante. E a gente vai falar sobre a capacidade deles de aprender e a forma como a gente pode dispor de planos individualizados de ensino. Mas o que é muito importante saber, essas crianças são ansiosas, elas podem sim ter uma predisposição para depressão por causa da dificuldade de relacionamento na escola, tá certo? Um beijo para vocês e a gente fala mais sobre isso.